Bom dia, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu amado e minha amada. Hoje, 19 de março de 2026, quinta-feira, feriado aí para você descansar um pouco. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 38 e 39, diz assim a palavra de Deus. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. Amém? O contexto de Marcos tem toda a sua história. O capítulo 1, do 1 ao 6, é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. João Batista é o último profeta messiânico. Do 7 ao 8, João Batista dá testemunho de Jesus. Do versículo 9 ao 11 é a tentação de Jesus. Do 14 ao 15, Jesus volta para a Galiléia. Do versículo 16 ao 20 é o chamado dos discípulos de Jesus, ele chama os seus discípulos. Do 21 ao 28 é a cura de uma pessoa endemoniada em Cafarnaum. Do versículo 29 ao 31, a cura da sogra de Pedro. Do versículo 32 ao 34 são muitas outras curas. E aqui, do versículo 35 ao 39, Jesus se retira para orar, e que é o nosso estudo hoje, nossa parte hoje. No versículo 40 a 45, ele vai curar também pessoas leprosas. Vamos aqui ao texto. O que é que nós podemos aprender com esse texto para a nossa vida? Marcos capítulo 1, versículo 38 diz assim: Jesus, porém, lhes disse. Ora, Jesus estava com seus discípulos na Galiléia. E o versículo anterior, que é o 35, diz que Jesus se levantou de madrugada e foi para um lugar orar. E os discípulos ficaram procurando Jesus, o contexto é esse. Quando encontraram, ficaram ali perguntando por ele e tal. E quando os discípulos falaram, ele apenas lhe disse algumas coisas. Porém Jesus lhe disse. O que é que ele lhe disse? Vamos a outros lugares. O que eu quero lhe ensinar com isso? É que Jesus, antes de tomar uma decisão, ele orava. Aqui está bem claro que ele orou. Portanto, uma recomendação a você: vai tomar uma decisão, ore a Deus, pense em Deus, fale com Deus, pergunte a Deus. Não fique tomando decisões aí, a loucura não, que você pode criar um problema para você mesmo. Então, nós aprendemos com isso aqui que Jesus, antes de orar, tomou uma decisão, porque quando os discípulos encontram ele estava orando e ele disse, Jesus, porém, ele disse: vamos a outros lugares. A decisão era essa. Tinha tomado uma decisão de sair de Cafarnaum e ir por toda a Galiléia, nas cidades vizinhas, é o que o texto vai dizer, as povoações vizinhas. Portanto, parece uma coisa simples, não é? Mas o texto nos ensina que Jesus, antes de tomar uma decisão, ele está orando. Eu lhe recomendo a fazer isso. Antes de tomar uma decisão, pergunte a Deus se é assim mesmo. Amém? Aí o versículo 38 vai terminar dizendo assim: a fim de que eu pregue também ali. Ora, Jesus veio para anunciar o evangelho, que é a boa nova de salvação. E ele não ficou num lugar estático lá parado, não. Ele saía para pregar mesmo. E aqui ele orou e tomou a decisão de ir à cidade da Galiléia, pregar por toda aquela circunvizinhança. Portanto, essa era a decisão tomada. Primeiro, porque o reino de Deus é um reino dinâmico. Não é um reino ali parado, não. É um reino dinâmico de ação, de agir. E segundo, é porque a finalidade é que Cristo estava pregando para que todos crescem nele. E é o que nós continuamos fazendo hoje, por causa dessa situação dinâmica do reino de Deus. Temos orado por isso e estamos pregando para que você creia em Cristo. Amém? Aí o versículo 38 ainda vai dizer: pois para isso é que eu vim. Aqui está a finalidade pela qual Jesus encarnou, nasceu da Virgem Maria e veio para essa finalidade de
para que a humanidade possa crer nele e ser salva da condenação eterna. Essa é a finalidade maior do nascimento de Jesus, do evangelho anunciado por Jesus. E ele está dizendo assim: foi para isso que eu vim, ou seja, para anunciar essa verdade, anunciar que há uma vida após a morte, anunciar que eu sou esse que trago a vida, a salvação, a vida em abundância. As pessoas confundem vida em abundância com dinheiro. Dinheiro é bom para a gente comer churrasco, mas para ir ao céu, a vida abundante é entender a fé em Cristo e crer nele. Amém? Então o versículo 39 vai continuar dizendo assim: então foi por toda a Galiléia pregando nas sinagogas. Olha, sinagogas, apenas para dar uma explicação rápida, é o local de reunião dos judeus naquele contexto, e ainda hoje, Jesus, como judeu, ia a esses lugares porque tinha direito de estar e aproveitava toda a oportunidade para estar pregando a verdade, ele mesmo que é a verdade, né? Que Cristo é a verdade de Deus. Amém? Como diz João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Do pecado, dessa prisão que a pessoa não consegue entender Deus e, consequentemente, libertar da morte eterna. Portanto, a finalidade de Jesus ter vindo à terra foi essa. O versículo 39, ele diz que ele foi por toda a Galiléia pregando. O que Jesus pregava? Ele pregou que eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que veio à terra para trazer a redenção do homem com Deus. Ele pregou tudo isso, ele disse: eu sou que vou morrer para que vocês possam ter perdão. Mas esse perdão não é só a morte de Cristo em si, a morte é a oferta, há uma necessidade de crer exclusivamente. Amém? E o versículo 39 do capítulo 1 de Marcos vai terminar dizendo: e expelindo os demônios. Ora, a ação de expulsar demônio de Jesus é uma demonstração do seu poder e da sua autoridade sobre todas as coisas. Amém? Ele disse ao vento: para, o vento parou, disse o mar: te acalma, o mar se acalmou. Essas ações é uma demonstração do poder de Deus, que Cristo é Deus. Mas, amado, não creia apenas no milagre, ou não queira apenas o milagre, porque o milagre pode acontecer quando nós orarmos em nome de Jesus, ou não, mas a finalidade maior, a principal mensagem de Jesus Cristo é que ele veio à terra para resgatar a humanidade, restaurar a humanidade com Deus através da fé nele. Versículo 38, vou só reafirmar, diz: pois para isso é que eu vim, ou seja, para anunciar essa verdade, que eu sou a verdade, Cristo falando. Vou só refutar isso aqui, me lembrando do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi por isso que Jesus veio à terra, foi por isso que ele nasceu, foi por isso que ele pregou, foi por isso que ele fez milagres, para demonstrar o poder dele como Deus, mas a sua obra maior é crermos nele e entender que ele é Senhor da nossa vida, porque essa foi a finalidade maior de Jesus, ter nascido, morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Ele é o caminho, ele não é um caminho. Quando se fala um caminho, cria-se possibilidade de ter outros, mas a Bíblia diz que Jesus é o caminho, então é o único caminho que pode nos levar a Deus. Uma breve reflexão para você nesse dia, que Deus te abençoe, Deus revele-se a ti, você possa entender a fé em Cristo Jesus, porque isso tem valores eternos. O Senhor te abençoe, abençoe o teu dia, abençoe o Brasil, te faça próspero e, sobretudo, te faça desfrutar dessa fé exclusiva em Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde, abençoe a tua vida, a tua casa, abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Amém.